Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui a convite do nosso querido irmão Rudinei, que é o coordenador da Escola Bíblica da Assembleia de Deus Canoas Norte, a qual nós com muita alegria servimos ao Senhor Jesus Cristo, ajudando na presidência o nosso pastor presidente, pastor Nelson Freitas, E agradeço também porque pedi a sua bênção, inclusive para estarmos aqui compartilhando algo que temos aprendido com o Senhor através da Escola Bíblica Dominical, esta coluna de firmeza, essa coluna maravilhosa que foi erguida, que é um marco estabelecido pelos pais da igreja, tem raízes profundas. E louvamos a Deus por todos os alunos desta grande escola, que é a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, em especial aqui na Assembleia de Deus Canoas Norte, onde nós convivemos, onde nós estamos juntos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, a paz do Senhor a todos os amados irmãos que têm feito um lindo trabalho em prol da Escola Bíblica. A lição de número 11, que fala sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, pelo ensino sadio, pelo ensino da palavra de Deus, palavra esta que transforma vidas, palavra essa que muda o caráter do homem, palavra que nos limpa, porque a Bíblia diz que pela sua palavra nós somos limpos. E eu vejo o zelo do apóstolo São Paulo, nós estudamos já a transformação dele, a maneira que Deus se apresentou, a maneira que o Senhor Jesus Cristo transformou a vida de Paulo. Nós vimos, meus irmãos queridos, que Saulo de Tarso, aquele homem religioso, foi transformado pelo impacto que ele teve através da revelação aonde Jesus Cristo se apresentou para ele na estrada de Damasco. Nós vimos as grandes obras que Deus fez através da sua vida, ao ponto que ele, meus irmãos, começa a aflorar um zelo pela igreja, pela santa igreja do Senhor, aonde ele já diz que não tem mais por preciosa a sua vida, porque, meus irmãos, a sua preocupação estava no corpo da noiva do Cordeiro, que os membros que compõem o corpo da noiva do Cordeiro estivessem realmente transformados, assim como ele foi transformado, Que pudessem ser imitadores dele, assim como ele era imitador de Cristo. Então, meus amados, nesta obra extraordinária de Deus na vida do apóstolo, agora nós chegamos num momento onde nós estamos vendo o seu zelo pela palavra de Deus. Sabemos que tem um dia que se comemora o dia da Bíblia, porém, para o cristão, aquele que segue a Cristo, aquele crente tem fé e segue a Cristo, é um crente cristão, tem fé no Senhor e segue ao Senhor. Então a gente vê aqui a preocupação do apóstolo São Paulo, e para nós o dia da Bíblia é todos os dias, Pela misericórdia de Deus estamos lendo e cremos que se o Senhor Jesus não voltar e nos der graça, nós finalizaremos ela agora no final, dia 31 de dezembro, a 10ª vez a leitura da palavra, e estamos lendo também com o nosso distrito, onde a gente serve ao Senhor, juntamente conosco no calendário anual da Bíblia de Estudo Pentecostal do pastor Dono de Estampa, É uma Bíblia maravilhosa, mas, meus irmãos, então, lembrando, para nós, todo dia é dia da Bíblia. É como aquele cântico que diz, todo dia para mim é Natal, Sempre é Natal para mim, sempre é Natal para mim, porque para nós é o nascimento de Jesus, é o nascimento do Senhor na nossa vida. E veja, meus irmãos, que o Senhor Jesus, trazendo esta tão grande salvação, transformando nós pelo poder da sua palavra, quando nós passamos a ter zelo por ela, zelo pela sã doutrina, pelo ensino verdadeiro da Escritura Sagrada, nós começamos a entender por que este livro, formado hoje, que temos em mãos, a Bíblia Sagrada, atravessou gerações, atravessou centenas e centenas de anos, e podemos dizer que foi escrita por mais de 40 escritores, em épocas distintas, regiões diferentes, porém com a mesma inspiração. Receberam o sopro da parte do Espírito de Deus e foram inspirados, ou seja, o Senhor soprou
dentro dos escritores aquilo que ele queria que fosse registrado. E o próprio Senhor dos Exércitos cuidou para que esses registros ficassem guardados, prevalecessem até os dias de hoje. Veja que a qualquer momento aparece uma nova descoberta. Historiadores, enfim, cientistas, enfim, comprovando aquilo que há de veracidade da palavra de Deus. Por isso, o apóstolo São Paulo, e aqui em 1 Timóteo 4,16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preserva nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Por isso, nós estamos focados no ID do Senhor, de pregar o evangelho a toda criatura, para quem crer e for salvo, quem crer e for batizado possa ser salvo, para que haja um mover do Espírito Santo após ouvir a palavra, para que aflore o arrependimento e leve o homem à confissão, e assim o Senhor possa transformar a sua vida, como transformou a vida do apóstolo São Paulo, né? E ali ele nos pede que em Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, que se alguém ensina, deve ensinar, né, esta doutrina, não uma outra doutrina, mas esta, a palavra verdadeira, o evangelho genuíno do Senhor, que veio para levantar o homem caído, que veio para transformar a humanidade. Então isso é muito importante, porque alguns acham às vezes que sendo bonzinho, fazendo obras sociais, vão ter salvação. Não. A salvação, ela vem através de Jesus Cristo, pela fé, quando nós aceitamos Ele como único, suficiente Salvador. Quando nós nos tornamos seguidor de Cristo, então nós começamos a crer verdadeiramente no poder do sangue vertido ali na cruz do Calvário, que deixou o madeiro manchado, para que nós tivéssemos as nossas vestes purificadas de todo o pecado. Então Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo São Paulo chega a dizer: dos pecadores eu sou um dos principais. Mas ele também chega a um ponto, após uma reclamatória com o Senhor, que o Espírito Santo trabalha de uma forma tão extraordinária na sua vida, que ele diz: a tua graça, Senhor, ela me basta, né? Que nós não venhamos nunca perder a alegria de servir ao Senhor, que não venhamos nunca deixar os marcos, as raízes ser destruídas, porque a sã doutrina, ou seja, o ensino genuíno, verdadeiro das Escrituras Sagradas, nos leva à eternidade ao lado de Deus. As Escrituras são a carta de amor, a bússola para o crente não perder o foco e nem errar o caminho. O caminho é estreito, a porta é também, mas conduz à eternidade ao lado do Senhor. Então vale a pena ter este zelo. E o apóstolo São Paulo, aqui no versículo 4, ele vai nos lembrar que o soberbo se demonstra como ignorantes que nada sabem, né? Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, a criatura que foi transformada no Filho de Deus, o herdeiro de Cristo em todas as coisas, ele passa a ter temor de Deus, humildade, que é o princípio da sabedoria, e ele passa também a buscar a cada dia aflorar a mente de Cristo na sua vida. Aí os seus sentimentos, as suas emoções, o seu cérebro e o seu corpo começam a ser balizados pela palavra de Deus. Começam a ser conduzidos de acordo com a vontade do Senhor. Se edifica, se é bom, porque em 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo São Paulo vai nos lembrar que tudo posso, né? Mas nem tudo é lícito. Então, para nós que tememos ao Senhor, que temos zelo pela sua obra, temos zelo pela sua palavra, nós já aprendemos, e com o temor de Deus e a mente de Cristo, que nós precisamos controlar os nossos desejos, as nossas paixões. Nós precisamos ter o equilíbrio do Senhor na nossa vida, para que possamos deixar que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo, que a nossa vida seja moldada à vida de Cristo, pois somos cristãos, seguidores do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando ninguém estiver nos vendo, quando ninguém
fisicamente estiver nos ouvindo, nós, por ter o temor de Deus, a mente de Cristo, o sentimento na obra do Senhor, no ide do Mestre, o nosso cérebro sendo irrigado pela palavra, pela presença, pelos sonhos, sinais, prodígios e maravilhas do Senhor, nós começamos a ter então este equilíbrio maravilhoso na presença de Deus. E nós começamos sempre a nos lembrar que mesmo quando ninguém está vendo, pode o pastor, o líder, ninguém está vendo, pode que nenhum professor da escola dominical esteja presente comigo, mas eu sei que a Bíblia Sagrada fala, e por eu estar focado no Evangelho genuíno, eu vou entender que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então sempre temos o Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor e Salvador Jesus, e todo o ambiente celestial, né? Pai, Filho e Espírito Santo e os anjos, todo o ambiente celestial estão nos observando, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quando nós temos o temor de Deus, quando nós temos o zelo pela palavra, o zelo pelo corpo, que é o tabernáculo, né, que agora leva a presença de Deus, não mais a arca da aliança, mas eu e você, que conduzimos a presença de Deus, quando nós estamos envoltos a todo esse processo que Deus fez de libertação, de transformação nas nossas vidas, pelo zelo que temos, a igreja que nós congregamos, a escola que nós frequentamos, o local onde trabalhamos, é marcado pela presença do Senhor. Lembre-se que a Arca da Aliança era levada até nas guerras, para que o povo de Israel tivesse vitória, para que o povo hebreu se sobressaísse e estivesse na direção de Deus. Hoje você, que é zeloso pelo tabernáculo terreno, que recebe a presença do Senhor, você que é zeloso por esta palavra, como foi o apóstolo São Paulo, meu amado, você leva a presença do Senhor, porque toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se Deus está comigo, está com você, aonde nós estivermos, vai estar a presença do Senhor. Se você entrar no hospital, você vai levar a palavra, vai levar a presença do Senhor. E céus e terras passarão, mas a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nos assegura que este evangelho genuíno, que esta palavra ela veio para se cumprir. E quando nós olhamos para o cenário mundial, estamos vendo que tudo aponta para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Tudo aponta para o cumprimento literal da palavra do Senhor. E isso é maravilhoso, meus amados irmãos, viu? Porque lá no versículo 11 de 1 Timóteo 6, tem um conselho maravilhoso do apóstolo São Paulo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, o amor, a piedade, a fé, a paciência e a mansidão. Então que Deus nos dê graça a cada dia para termos piedade, nunca perder a fé, que é o escudo, né? Lembra lá das armaduras de Deus? Uma das armaduras é a fé, né? Que é o escudo que nos protege quando vêm os maus pensamentos, quando vêm as palavras destruidoras contra nós, quando vêm os mensageiros do diabo, nós tendo o escudo da fé, logo os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E ainda que os mensageiros do diabo andem ao nosso derredor, eles não poderão nos tocar. Porque, meus irmãos queridos, existe entre nós e eles a presença dos anjos do Senhor, que se acampam ao redor daqueles que temem a Deus, e que por temer a Deus se preocupam com o tabernáculo terreno, que é a habitação do Espírito Santo, são adoradores em estilo de vida, vivem para que o nome do Senhor seja glorificado em suas vidas. Este é o cristão. Por isso que lá em Malaquias vamos encontrar. E outra vez então vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, né? Então, meus amados, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa alma e o nosso espírito
estão nas mãos do Senhor. Quando nós aprendemos a lidar com a fechadura interna que há dentro de um portal na nossa mente, que é nós que vamos abrir, né? Se bater ali algo que não edifica, começa a vir algo que não tem a ver com a mente de Cristo, não tem a ver com o propósito da palavra, do evangelho genuíno, a qual nós temos zelo. Essas coisas vão prejudicar o nosso corpo, o nosso sentimento, porque entraram através da nossa mente. Logo o nosso cérebro fica doente. E meus irmãos, se houver mágoa e rancor, ressentimento no nosso coração, as nossas emoções ficam comprometidas. Logo, meus irmãos queridos, a Bíblia diz que um coração magoado, ressentido, corrói até os ossos. E quando os pensamentos rixosos vêm na nossa mente, vêm nos incomodando, é como uma goteira que pinga em dia de chuva, né? A qual o camarada pode estar cansado, pode estar exausto, pode estar esgotado, ele não consegue dormir, porque está lá aquela goteira, pinque, ponque, pinque, pai, pinque, pai. É como o tic-tac do relógio, mesmo cansado, sabendo que é um horário de descanso, ele não consegue dormir, porque a sua mente está perturbada. Mas que nós possamos ter a mente de Cristo em todo o tempo, e que possamos olhar para esta palavra e que Deus nos dê graça, para nós fugir dessas coisas e seguir a justiça, né? O amor do Senhor. E lá em 2 Timóteo 13,14, um outro conselho maravilhoso que diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Por isso que eu falei no início, que é muito importante nós termos cuidado com os marcos que foram estabelecidos, com as raízes que estão lá buscando água na fonte, para que nós possamos estar ligados à videira e produzir frutos e bons frutos, né? Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, que possamos estar guardados nesta palavra, Lá no versículo 17 do 2 Timóteo 2:3 vai dizer: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o meu sentimento nesse momento é que Deus possa nos ajudar, possa nos dar a sua graça, para que a igreja deve manter, na unidade da doutrina da fé e combater com veemência as doutrinas de demônio. Deus nos dê graça, discernimento para nós entender isso, meus amados irmãos, Aí em Romanos 8:1 vai dizer: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a lei, Meus irmãos queridos, a lei não nos preocupa, porque temos cuidado do tabernáculo, que é esse corpo, cuidado da nossa mente, cuidado da nossa alma, cuidado do nosso espírito, zelo pela igreja, pelo corpo da noiva de Cristo, zelo pela poderosa palavra de Deus, que forma esse livro mais perseguido, mas também o livro mais vendido, o livro mais destruído do mundo, mas também o livro que continua rebentando as fronteiras, derrubando as cancelas e levando a presença de Deus através desta literatura maravilhosa que são os livros sagrados que formam a Bíblia, esta biblioteca sagrada do Senhor, Que graças a Deus, meus irmãos queridos, tem se cumprido a cada dia. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqui é importante lembrar, não é para quem pensa que está, é para quem realmente está. Você tem zelo pela palavra? Você tem zelo pelo tabernáculo que Deus confiou a ti, que é esse corpo que foi formado do pó da terra? Jesus fez, o Pai, Filho e Espírito Santo fizeram a sua imagem e semelhança o boneco, e no boneco sopraram o fôlego da vida. Temos então o corpo, a alma e o espírito, com sentimento, com mente, com cérebro, E todos os órgãos que funcionam muito bem esse corpo. A imagem e semelhança do Senhor está aí, Corpo, alma e espírito. E graças a Deus, meus irmãos, quando esta casa terrena se desfizer, se você guardar a palavra, a Bíblia diz lá no livro das Revelações, o Senhor também vai guardar você da hora da tentação que vem sobre os moradores da terra, e num abrir e fechar de olhos, muito mais rápido do que uma piscada, muito mais rápido que o mover das aves de um beija-flor.
o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Por isso, não abrir e piscar de olhos. Uns vão estar abrindo e outros fechando os olhos entre uma piscada e outra. E aquele que guardou a palavra e tem a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai conduzir até ao Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a nossa escola bíblica, professores e alunos. Sintam a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. E a AD Canoas Norte conta com você para ganhar mais um até o final desse ano ainda. Deus abençoe.